Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos falar sobre os décimos, os centésimos e os centavos. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, quando nós falamos então em décimos, centésimos, centavos, o que vem aí na cabeça de vocês? Então, a relação de centavos aí nós conseguimos então ter uma relação com os dinheiro, né? Ah, pai, me dá 50 centavos, pai, me dá 10 centavos. Galera, atualmente no Brasil nós utilizamos então o real como a nossa moeda, né, galera? Então você já ouviu falar de R$ 1, R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 100, R$ 50, R$ 20. E lembrando aí que o real, quando nós falamos essas notas, né, nós dizemos que nós temos uma parte inteira e as moedas são as nossas partes aí decimais, que são os nossos centavos. Pessoal, vamos considerar então uma moeda de R$ 1. Lá no seu material de apoio, você tem algumas tirinhas então aí que nós conseguimos recortar e elas estão relacionadas aí com a moeda de 10 centavos. Pessoal, vamos por partes aí. Se nós trocarmos aí 10 centavos, R$ 1 por moedas de 10 centavos, nós conseguiríamos então 10 moedas. O que nós conseguimos concluir disso? Que o R$ 1 é a nossa parte inteira, certo? E ele foi dividido em várias partes, que são as partes dos centavos, dos 10 centavos. Nós conseguimos concluir, então, que R$ 1 dividido em 10 centavos, ele foi dividido em 10 partes iguais. E ainda nós podemos representar essas partes através do quê? De uma fração, que é 1/10, beleza, gente? Galera, é muito importante que você lembre aí que essa fração nós podemos representar ela através de uma divisão. 1 dividido por 10, que é igual a 0,1. E 0,1 nós vimos que é exatamente 1/10, né, galera? Então, é importante que vocês lembrem aí da nossa forma decimal de representar os números. 1/10 é 0,1 e também nós podemos ler isso como 1/10. É muito importante que lembre dessa relação, galera, que o zero é a nossa parte inteira. Já a vírgula, o que tem após a nossa vírgula, é a nossa parte decimal. E nós lemos aí 1/10. Gente, representando aí no quadro de ordens, então nós temos a nossa parte inteira, a unidade, dezena, centena, o que você já está aí bem familiarizado, e também temos os décimos e os centésimos. Então eu tenho 0,1, parte decimal 1/10 e parte inteira o zero. Pessoal, vamos lá então agora, vamos pensar aí na moeda de 1 centavo. A moeda de 1 centavo, ela está aí fora do mercado desde 2004, mas ainda é possível encontrar algumas dessas moedas no comércio. Vamos pensar junto. 1 centavo, então 1 centavo, eu tenho que ter 10 moedas de 1 centavo para ter 10 centavos, beleza. E para ter R$ 1? R$ 1 eu tenho que ter 100 moedas de 1 centavo. Isso mesmo. E qual que é a fração aí do real que representa? Então, 1/100, né, pessoal? É muito importante que você saiba aí essa relação e lembrando que toda fração, ela é uma divisão. Então, isso, é 1 dividido por 100, que é 0,01. É importante também que você lembre aí que nós podemos representar a fração como uma parte decimal, né, como um número decimal, e esse número decimal aí é os centésimos. Nós temos 1 centésimo. Analisando então o nosso quadro de ordens, a nossa parte inteira continua sendo zero, vírgula. A nossa parte decimal, que é após a vírgula, eu tenho 0 e 1. 0 na casa dos décimos
e 1 na casa dos centésimos. E nós lemos essa fração aí como 1 centésimo. Pessoal, com parte então da mesada aí que Franjinha ele ganhou, ele comprou um picolé. Se você observar então, o picolé ele custou uma moeda de R$1, duas moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. A primeira pergunta, o picolé custou mais ou menos que R$1? Com certeza a gente consegue analisar que ele custou mais que R$1. Por quê? Porque ele tinha R$1, ele somou mais 10 centavos, depois mais 10 centavos, mais 5 centavos, então ele pagou mais que R$1. E quanto ele pagou? Ele pagou exatamente R$1,25. Lembrando então, de novo, o R$1 é a nossa parte inteira e após a vírgula é a nossa parte decimal, que é o 25 centavos. Espera, professor, 25 centavos? Então eu posso dizer que 25 centavos é a mesma coisa que 25 centésimos? Sim, isso mesmo, galera. Lá na página 46, então, atividade 4. Observe a representação da fração 125 sobre 100. Pessoal, eu tenho então 100 partes pintadas mais 25. Então eu digo que nós temos um inteiro mais 25 sobre 100, ou 25 centésimos. Em quantas partes iguais cada figura foi dividida? Nós conseguimos perceber, então, que essa figura foi dividida em 100 partes iguais. Quantas partes foram coloridas no total? Pessoal, foram coloridas aí no total, então, 125 partes. Essa fração representa uma parte maior ou menor que o inteiro? Nós conseguimos observar aí que essa fração, ela representa uma parte maior do que o inteiro. Use uma calculadora para representar a fração 125 sobre 100 na forma decimal e escreva o resultado encontrado. Pessoal, com a calculadora, então, pode ser a calculadora do seu celular, que eu tenho certeza que todos vocês têm aí a calculadora no celular, certo, galera? Então, você vai fazer o seguinte cálculo: 125 dividido por 100. Então, 125 dividido por 100, eu fiz aqui para vocês, então, é 1,25. Isso mesmo, galera. Qual é a nossa parte inteira? Então, a parte inteira é toda aquela parte que está à esquerda da vírgula. Então, à esquerda da vírgula temos o 1. Qual é a nossa parte decimal? 2 décimos e 5 centésimos. Lendo esse número, então, eu tenho uma unidade e 25 centésimos, certo, galera? Ou uma unidade, 2 décimos e 5 centésimos, que a gente já fez aí essa leitura anteriormente. Pessoal, sempre então que vocês têm que escrever um número decimal, ele sempre será separado por uma vírgula. Parte inteira, parte decimal. Represente a parte colorida de cada figura usando uma fração e um número decimal. A nossa figura, então, foi dividida em 10 partes. Eu colori duas partes, são duas partes de 10, que é igual a 0,2 décimos. Letra B, em 10 partes, eu colori uma, duas, três, quatro, 5 partes. 5 partes de 10, 5 décimos. Letra C, em 10 partes, eu colori uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. 8 sobre 10, que é igual a 8 décimos, ou 0,8. E letra D, aí eu colori uma, duas, três partes de 10, e isso é 0,3, ou 3 décimos. Esses números representam quantidades maiores ou menores que o inteiro? Pessoal, esses números aí representam quantidades menores que o inteiro. Uma dica aí que vocês podem pegar aí para saber se é maior ou menor que o inteiro é quando você tem a parte inteira no número decimal.
junto com o número decimal, existe uma parte inteira que seja diferente de zero, então a nossa fração ela é maior que o inteiro. Se a nossa parte inteira for zero, nosso número, então, é menor que um inteiro. André está economizando dinheiro para comprar uma mochila. Veja a quantidade que ele já conseguiu juntar. Então, uma nota de R$ 20 mais uma nota de 5, R$ 25 e 10 centavos. Então, eu tenho 2 dezenas, 5 unidades, eu tenho 1 décimo e tenho 0 centésimos. Como é lido esse número decimal, então? 25 inteiros e 10 centésimos. É importante também que nós podemos relacionar isso com R$ 25,10. Considerando o real como um inteiro, escreva o valor de cada moeda representada a seguir a forma de fração e na forma de decimal. Pessoal, então os 5 centavos, isso é 5 sobre 100, que é 0,05. 10 centavos, 10 sobre 100, que é igual a 0,10. 25 centavos, 25 sobre 100, que é 0,25. E 50 centavos, 50 sobre 100, que é 0,50. Colocando então esses valores, essas quantidades, né, em ordem crescentes, do menor para o maior, temos então 0,05 ou 5 centésimos. 10 centavos, 0,10, 10 décimos. O 25 centavos, 0,25 ou 0,2 décimos, 5 centésimos, ou se não, 25 centésimos. E por último, 0,50, né, que é 50 centésimos. Os valores das moedas de centavos do real são representados dessa forma. Pessoal, observe então que quando nós falamos em dinheiro, o 5 centavos é 0,05, o 10 centavos 0,10, o 25 centavos 0,25, o 50 centavos 0,50. Para concluir, então, nós temos algumas atividades. Essas atividades estão lá nas nossas páginas 48 e 49, atividades 7 e 10, páginas 51 e 52, atividades 13 e 5. Se você está sem o seu material didático, não se preocupa. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!